Muito bom, ok, gente. Muito boa noite. Você está aqui para mais uma aula do Start. Essa é a aula número 1. O povo está entrando aí, né? E como sempre, todas as segundas-feiras, eu acho interessante, né? Vocês, povo maravilhoso, chega segunda-feira, 18 horas, vai ter aula do Start hoje? A vontade de responder é dizer, não, só tem toda segunda-feira, né? Só tem segunda-feira. Hoje não vai ter, não, né? Vai ter aula do Start hoje. Gente, se não tiver aula do Start, a gente vai avisar com antecedência, mas toda segunda-feira, chova ou faça sol, mas às 20 horas não vai fazer sol, a gente vai estar aqui para mais uma aula do Start, né? E hoje a nossa aula é a aula número 1 da apostila, a aula Fé, né? E eu sei que fé é um problema para muitas pessoas, porque é aquela coisa, né? Uns fé demais, outros fé de menos. Mas assim a gente vai pular para dentro e a gente vai aprender hoje vamos ver o que o Start nos ensina sobre fé. Mas para isso, então, vamos fazer uma oração, abençoar essa aula de hoje, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos nossos queridos irmãos que estão aqui conosco. E em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja aquele que fale aos nossos corações e que ele possa traduzir, Senhor, os teus ensinamentos ao coração de cada um aqui presente. Obrigado, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ok. Então, deixe-me compartilhar com vocês aqui, então, os nossos slides, né? A nossa apostila. Hoje nós estamos, então, iniciando, né? Mais um ciclo, né? Se você está aqui hoje pela primeira vez, amém. Você está pegando a partir da aula 1. Mas se você entrou já no final do ciclo passado, que termina na aula 8, não tem problema. Você vai começar agora a aula 1 e vai até onde você vai completar o seu ciclo completo do Start, tá? Que são 8 aulas. Então, hoje, aula número 1, aula fé, e ela começa dizendo assim: o que é crer? Né? O que é crer? Bom, logicamente que crer está relacionado com ter fé, né? Se você crê, você tem fé. E a fé, ela não é tratada como uma força ou um poder interno. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos vocês têm fé, né? Iane tem fé, Fernando Diniz, Luiz Felipe, Anderson, Diego, Amanda, todos vocês têm fé. Só que a fé, ela é como um músculo, né? Ou seja, você quer desenvolver o seu músculo, você vai para onde? Você vai para a academia, você vai malhar, você chega lá, vai fazer exercício e o seu músculo vai crescer. A mesma coisa é a fé. A fé você vai exercitá-la e quanto mais você exercitar, mais vai aumentar, mais vai crescer a sua fé, né? Então, se você pega a nossa apostila vai estar dizendo aí o que é crer. Crer está relacionado com fé, conforme eu mostrei aí nesse slide para vocês, mas eu queria que alguém pegasse a sua Bíblia aí. Quem é que vai pegar a sua Bíblia aí e vai ler para mim? Desde já eu te convido também a abrir aí a sua câmera, gente. Por que ficar escondido aí, né? Não é legal você ficar escondido. Já pensou, estou dando aula aqui para vocês, aí de repente fica só a minha voz aparecendo aí, esses braços cruzados aí, eu rindo de você. Eu não sei se você está aí ou não, aí vai aparecendo, é isso aí, né? Então, se você tivesse numa reunião com o pastor André Valadão e ele vê algum dos pastores com a sua tela, sua câmera fechada, ele vai lá no sujeito, peraí, ô fulano, o que há de errado com você? Por que você está com o seu vídeo fechado aí, hein? Aí ele pega logo para palito, né? E vai e pronto, né? Olha só, agora sim, eu estou começando a ver vocês, que benção, estou vendo Rosana aí hoje, olha, glória a Deus, amém, né? Estou vendo só gente bonita aí agora. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, alguém tem Bíblia aí? Deixa eu ver, quem tem Bíblia aí?
abre o seu microfone aí, começa a ler para nós Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esse versículo aí é um versículo que ele já começa dizendo o que que é, o que que significa você ter fé. Tem aí na sua Bíblia, Hebreus 11, 1? Eu já estou aqui Posso ler aberto. aqui, pastor? Vai, Isabela, vai. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por exemplo, eu não estou vendo você agora, eu tenho fé de que é a Isabela que falou comigo, né? Vou abrir Eu a não. câmera, pastor. Ah, ok. Agora sim, tá vendo? Agora a fé sem obras é morta. Você sabe disso, né? A Bíblia diz: a Verdade. fé sem obras é morta. Eu não estava vendo você, então, pela fé acreditava. Ah, deve ser Isabela Estrela que está lendo aí para nós. Lê novamente, Isabela, por gentileza, esse versículo. Sim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Prova das coisas que não vemos. Como é que você pode provar, Isabela? Me convence aí. Como é que você pode provar uma coisa que você não vê? Pela fé. Tá, me dá um exemplo. Tem alguns exemplos bem simples, Isabela. É, Então, eu acredito que seja pelas situações que a gente passa, né? Pelas situações que a gente não tem uma certeza que, por exemplo, acho que a gente pode dar o exemplo até mesmo de Deus. A gente não vê a Deus, mas a gente sabe que ele existe por meio da fé, por meio das escrituras. Ok, olha só, eu vou te dar um exemplozinho aqui, bem simples, que esse aí vai matar de pau aqui, para você desmistificar essa questão de fé. Isabela, você está vendo o sol aí? Agora não. Ah, então, será que o sol existe? Existe porque eu vejo ele pela manhã. Entende? Você pegou agora, pegou a chave. Ou seja, ninguém de nós aqui está vendo o sol agora, nesse momento, né? A não ser que você estivesse no Japão aqui, Lagoinha, Japão, quem sabe podia estar vendo o sol agora. Mas nesse momento você não está vendo o sol. Isso não quer dizer que ele não exista. Então, esse versículo que você leu aí, você vai ler com muito mais entendimento agora, pensando no sol. Peraí, o sol não está lá em cima, mas ele existe, ele está em outro lugar. Lê novamente Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, é a certeza daquilo que esperamos. Você não tem certeza que o sol vai aparecer às 6 horas da manhã? Sim. Ok, você tem certeza, porque é a certeza daquilo que nós esperamos. 6 horas ele vai estar lindo, maravilhoso. Eu até aconselho que você saia lá fora, bate uma foto. Nós estamos tendo manhãs maravilhosas, né? Então, 6 horas da manhã ele vai estar lá no alto e muito bonito. É a certeza das coisas que nós esperamos. E também, né, a esperança daquelas coisas que nós não vemos. Não estamos vendo, mas ele está lá. Obrigado, Isabela. Valeu, valeu, valeu muito. Ok. Então, olha só, compartilhando aqui o slide com você novamente. A fé, ela não é tratada como uma força ou um poder interno. Ou seja, nós recebemos a fé que vem de Deus, mas cabe a nós exercitarmos essa fé ou deixarmos ela adormecer em berço esplêndido. Agora, olha, a fé, ela não nasce por vontade do ser humano. Nós só recebemos a fé se nós cremos em Deus, né? Se nós cremos em Deus, então nós temos como exercitar essa fé. Ela não vem internamente de nós. A fé, ela é aquilo que nos liga a Deus. Você quer ver uma coisa? Olha só, deixa eu perguntar aqui. Ô, Jenny, você está aí, Jenny? Tô sim, Você está onde? Você está em casa? tô. Você tem Wi-Fi aí? Eu tenho. Você está ligada no Wi-Fi? Uhum. Você está vendo as ondas do Wi-Fi? As ondas? Não, É, não você tô não vê, vendo. né? Não, Mas você tem certeza que você está no Wi-Fi. tenho. Ok.
Então, olha só, quando você tem essa certeza, aí você olha para esse slide aqui, a fé não nasce por vontade do ser humano. Ou seja, o Wi-Fi, ele está lá, disponível. Isso quer dizer que todo mundo tem? Não, nem todo mundo tem. Mas aqueles que se apoderam da senha do Wi-Fi vão navegar no Wi-Fi. Você está entendendo, Jimmy? Né? Por exemplo, o meu vizinho, ele não tem a senha do meu Wi-Fi. Natália, que cara de espanto é essa, Natália? Pelo amor de Deus, você tem Wi-Fi aí na sua casa? Hã? Então, o seu vizinho tem a senha do seu Wi-Fi? Não, você não vai dar para o seu vizinho. Ninguém dá a senha assim de gracinha. Só dou para os irmãos em Cristo que vêm aqui na minha casa. Aí eu dou, né? Mas se você não é meu parente, meu amigo, eu não vou dar a senha. Por quê? Porque isso é uma coisa interna, né? Isso é algo que nós nos apossamos. Você já viu aquele versículo que diz que o reino ele é conquistado por esforço? Então, você tem que se esforçar para você conquistar o reino. E se você acredita que existe um reino, você acredita em Deus, que é o reino de Deus, né? Então, olha só, deixa eu ir mais um slide aqui para frente. Natália, lê para nós aí, Natália. Você está conseguindo ler aí? Esse último que eu Pastor, acrescentei, essa última linha aí. não Hum? apareceu aqui, pastor. Você não está vendo o slide aí? Não. Mexe para o lado aí. Você deve estar de celular. Será que é de celular que você está? Se você passar o dedo aí na tela para o lado, vai aparecer o slide. Ou para um lado ou para o outro. Apareceu? Ó, Senhor, ajuda a Natália agora. Anjos do Senhor, anjos da internet, vão lá agora para fazer aparecer o slide para a Natália. Fé é um presente, um dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo? Eu tinha fé que você ia conseguir. Por quê? É um presente. E quando a gente fala dom de Deus, quando você fala dom, entenda que dom é presente, tá? Todas as vezes que você vê na Bíblia, é um dom de Deus, é presente de Deus. Dom é presente, né? Então, a fé é um presente. Então, crer está relacionado com ter fé, né? E olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8, que está bem aqui, só especificado bem aqui, na nossa apostila tem, se você tem a apostila aí com você, ou alguém possa ler para nós aí Efésios capítulo 2, versículo 8. Alguém pode ler para nós? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem pode ler para nós? Vou ler, pastor. Leia. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Se é dom de Deus, é presente de Deus, né, Elisete? Se é dom de Deus, é um presente de Deus, então nós somos salvos através de quê? Nós somos salvos através da graça, pela graça, por meio da fé. Ei, e que graça é essa, Elisete? Você já parou para pensar que graça é essa? A graça acho que é o amor de Deus, a bondade dele. Alguém já chegou com você, alguém que não lhe conhecia, e perguntou assim: qual é a sua graça? Já aconteceu isso? Sim, no caso, se referindo ao nome. Exatamente. Então, eu sei que muitos de vocês já ouviram isso, é um costume meio antigo, né? Os mais antigos chegavam assim e perguntavam, qual é a sua graça, por favor? Ou seja, ele está perguntando qual é o seu nome. Aí eu pergunto para você, Elisete, qual é a graça de Deus? Ou seja, qual é aquilo ou aquele que Deus fez de mais importante na criação depois dele? Jesus. Jesus.
Ok, então Jesus é a graça de Deus. Quando você lê esse versículo novamente, você nunca mais vai ler de outra forma. Você vai entender que nós somos salvos pela graça. Entenda-se, Jesus. Ok? Jesus é a graça de Deus, ele representa a glória de Deus, ele representa tudo de bom, maravilhoso, de maior que Deus já criou. Então, Jesus é essa graça e nós somos salvos pela graça, ou seja, por Jesus, por meio da fé. É claro que eu preciso ter fé para eu acreditar em Jesus, porque como é que eu vou acreditar em algo ou em alguém que eu nunca vi? Bom, hoje eu já posso dizer que eu vi Jesus. Eu vi Jesus manifesto na minha vida, eu vi Jesus de diversas formas, várias vezes. Quem já viu Jesus aí, levanta a mão, deixa eu ver. Hã? Já viu Jesus agindo na sua vida? Glória a Deus! Então, você já viu Jesus, talvez não tenha visto assim com os olhos carnais, mas você já viu ele agindo em alguma situação, então você o viu pela fé. Então, nós somos salvos por ele, pela graça, por meio da fé, isso não vem de você, isso vem do alto, vem de Deus. E assim você pode ler novamente Efésios 2:8, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, gente? É isso aí. E olha, outra passagem que está em Colossenses, capítulo 2. Se você não tem a apostila aí, anota isso aí. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e versículo 7. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, né? Ou seja, nós recebemos a Cristo Jesus e a partir Pastor, do momento... pode repetir qual é Colossenses o quê? Colossenses capítulo 2, versículo Certo. 6 e versículo 7. Tá Colossenses ótimo, 2, obrigada. 6 e 7, né? Tudo bem. Então, nós recebemos a Cristo Jesus e nós andamos nele. Nele nós fomos firmados, fomos enraizados, fomos edificados e fomos fortalecidos e continuamos crescendo em ações de graça. Agora, olha só, fé é confiança, tá certo? Mas em quem nós confiamos? Vamos nos deter aqui. Em quem nós confiamos? Rosana Lima, lê para nós aí, abre seu microfone, lê para nós aí o objeto da nossa fé. Por favor, Rosana. Objeto da nossa fé. Mas em quem confiamos? O objeto da nossa fé é o próprio Deus. Logo, nossa fé é, em primeiro momento, o reconhecimento de que Deus está presente e a realidade do seu amor. Me É isso? explica isso, Rosana. Oi? Me explica isso. Faz de conta que eu não sou crente. Eu quero entender como é que é esse negócio, é o objeto. Em primeiro lugar, o que que significa eu dizer o objeto da nossa fé é Deus? Bom, no meu entendimento, essa questão do objeto da nossa fé é Deus. Eu acho que todo mundo tem alguém em quem crer, né? E no nosso caso é o Deus, né? É o Deus que conhecemos a história, porém não é a mesma fé de todo mundo. Então, Ah, se eu você acho diz que que é todo mundo, exatamente. se você fala Oi. que todo mundo tem um objeto, um objetivo de crença, então Sim, deixa eu te perguntar aqui, o ateu, também conhecido como agnóstico, ele sim. não crê em Deus. Em nada? Bom, em Deus ele não crê, mas ele deve crer em algo que eu desconheço, né? Eu não tenho muito entendimento ao ateu, mas eu creio que ele deve crer em algo, né? Eu acho que Ele crê no umbigo dele, né? Ele é. Então, olha só, quando eu digo assim, o objeto da minha fé é o próprio Deus, sim, esse objeto é o objetivo, né? Entenda sim, só.
Vamos entender aqui o português, a raiz da frase. Então, o objeto da nossa fé, ou seja, o objetivo da nossa fé é o próprio Deus. Ou seja, se eu quero alcançar a Deus, se eu quero me apossar de Deus, eu tenho que fazer isso através da fé. Por exemplo, através da fé, eu acredito que eu posso segurar lá no trono de Deus e sacudir para chamar a atenção dele para alguma coisa que eu esteja clamando, precisando, querendo que ele intervenha, porque eu sozinho, pela minha força natural, eu não vou conseguir. Então, eu preciso que o sobrenatural aconteça. Aí, o que eu vou fazer? Pela fé, eu vou orar e eu vou sacudir o trono de Deus para ele prestar atenção para mim. Sabe quando é que isso acontece, Rosana? Isso acontece geralmente, por exemplo, quando nós temos um filho e esse filho fica dodói, né? Aí você, puxa, você leva para os médicos dão medicamento e o filho não melhora, e você tá ali, queria que a dor fosse em você e não no seu filho, e aí você corre para Deus. E aí você vai clamar, nesse momento, verdadeiramente você clama. Você que é pai, você que é mãe que está aqui conosco, você sabe que quando um filho adoece, você prefere que a dor seja em você do que no seu filho, né? Então, num momento como esse, é quando nós corremos para os pés do Senhor, a forma de dizer, né? A gente corre e se joga diante de Deus e a gente clama, clama. E nós sabemos que Ele vai nos ouvir? Sim, nós sabemos. Como? Através da fé, né? E aí, então, quando nós lemos ali, logo, nossa fé é, em um primeiro momento, o reconhecimento de que Deus está presente. Nós sabemos que ele está presente em todos os lugares, né? Em todos os momentos, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? E nós sabemos também da realidade do amor dele como Deus, que é o amor de pai. Então, no seu pai, você confia, né? Eu sei que todos vocês aqui são filhos, né? E vocês, como filhos, vocês devem lembrar que quando você era pequenininho, você podia ter medo do escuro, mas se você estivesse segurando nas mãos do papai, você ia em frente em qualquer terreno escuro, porque você estava segurando nas mãos do seu pai, né? Então, você confia porque você reconhece o amor de pai, o amor de mãe, né? Então, fé é confiança, né? Mas, volta aqui a pergunta, em quem nós confiamos? Confiamos em Deus e no seu amor? Obrigado, Rosana. Deixa eu ir a outra pessoa aqui agora. Como sabemos que temos fé ou não? Isso aqui, deixa eu ver para quem que eu vou perguntar, deixa eu ver. Ana Júlia, você está aí, Ana Júlia? Ana Júlia, por favor, Tô sim, apareça. pastor. Ana Júlia, cadê você? Eu não estou vendo você, eu estou exercitando a minha fé. Você está aí mesmo ou isso é uma gravação? Hã? Ana Júlia? Oi, tô aqui, pastor. Ok. Você está sem câmera mesmo de propósito ou é porque não tem? Não, é porque eu tô aqui com os meus pais, cuidando da minha irmã, e eu não posso sair agora, e eu não queria ligar a câmera agora. Tá bom, ok. Então, olha só, Ana Júlia, eu coloquei aí o seguinte, nesse slide, tá da seguinte forma, olha, como sabemos que temos fé ou não? Ana Júlia, você tem fé? Eu tenho, pastor. Como é que você sabe que você tem fé? Quando eu vou para a palavra de Deus, ela gera fé no meu coração. Então, todas as vezes que eu sinto que eu estou enfraquecida na fé, eu corro para a palavra, né? E diversas circunstâncias na minha vida já me desafiaram em fé. Então, hoje, diante de muitas circunstâncias que o Senhor me colocou, eu considero que eu tenho fé, mas ela, como eu falei, quando ela é enfraquecida, eu corro para a palavra. Porque eu creio que é a palavra que vai gerando fé em nosso coração. Então, pelo que você falou, eu entendo que você só tem fé se você tiver uma Bíblia perto de você. Sim, porque pelas minhas experiências pessoais, quando Então eu me se sinto... você não tiver uma Bíblia perto de você, você não tem fé.
Pastor, me Tá pegou vendo? agora. Eu peguei você agora, né? Porque, na verdade, pelo que você falou, eu corro para a palavra. Tá bom, mas e se você tiver sem a Bíblia, né? No momento, você não vai ter fé? Olha, fé é você confiar, né? Fé é você confiar em Deus em qualquer situação. E podem existir momentos na Bíblia na sua vida em que você não tem a palavra ali perto de você. Vamos supor que você subiu numa prancha de surf e você foi para o oceano e de repente bateu um vento, levou você mar adentro e você se perdeu. Isso acontece às vezes, tá? Semana passada, por exemplo, um rapaz foi resgatado a quase 200 quilômetros longe da costa porque ele foi pego por uma corrente marinha numa prancha de surf que ele estava e ele já foi ser achado à noite, 10 horas depois dele ter se perdido, e estava quase 200 quilômetros longe da costa. Isso não foi aqui, foi nos Estados Unidos. Pois bem, pode acontecer numa situação como essa, de você não ter a Bíblia ali. E aí, como é que você vai recorrer à sua fé? Só através da Bíblia? Não. Você tem um relacionamento com Deus, né? Você conversa com Deus, certo? E essa conversa com Deus a gente chama de oração, né? E a oração, ela funciona em qualquer lugar, tá, Ana Júlia? Então, você pode estar no alto do céu, você pode estar no fundo do mar, você pode estar na terra, onde você estiver, você pode acionar, você pode se conectar com Deus através da sua fé. Por exemplo, lembra de Jonas, quando foi engolido pelo peixe? Ana Júlia? Eu acho que ela foi engolida pelo peixe. Você tá aí ainda, Ana Júlia? Tô assim, pastor. Tá só um pouco ruim aqui no quarto, mas eu tô conseguindo ouvir. Tá travando bem pouco, mas eu tô conseguindo sim. Tá bom, fica tranquila, fica tranquila. Deixa eu ir lá para o Diego. Diego Silva, pelo amor de Deus, ative seu microfone e fale comigo, Diego, por favor. Me diga, em Boa primeiro noite, lugar, de quem pastor. está falando, Diego? Boa noite. Boa noite. Você está onde? Eu estou em casa, Mas a sua no casa é São escritório. Luís, Imperatriz, São São Mateus? Luís, São Luís. São Luís, ok. Diego, então a gente estava falando de Jonas, né? E aí, Sim. 3 dias no estômago daquele peixe. Que peixe era mesmo? Não diz, né? Só disse que era um grande peixe. Esse é esperto, gostei do Diego. Um grande peixe engoliu Jonas e levou ele lá para o fundo do oceano. E Jonas, no terceiro dia, ele clama a Deus, Deus ouve a sua oração e manda que o peixe vomite Jonas na praia, né? Ele orou por fé, não foi, Com Diego? certeza, com certeza. Já aconteceu alguma situação com você assim, quando você se viu desesperado no meio do nada, sei lá, no deserto, no fundo do mar, no alto de uma montanha, e você orou e Deus apareceu? Sim, já por diversas situações, né? Às vezes perdido no próprio mundo, às vezes dirigindo por um local que a gente não conhece, não sabe o caminho, a saída, às vezes enfermidades, problemas mesmo do dia a dia. Aí a gente se apega com Deus, né? Faz uma oração, confia, entrega nas mãos dele, né? Que aí vai dar tudo certo. Então, Diego, a Ana Júlia, ela falou que ela se apega com Deus, ela fortalece a sua fé na palavra. Ok, lendo a palavra, a gente realmente fortalece a nossa fé. Você falou aí através da oração. Tem alguma outra forma que a gente possa exercitar, fortalecer a nossa fé? Eu acredito que mais com relacionamento com Deus, né? E aí tem a questão da oração, né? A vivência diária de relacionamento com Deus, né? A questão da palavra é muito forte, como a Ana Júlia falou. E eu acredito também que confiando que a vontade dele é a melhor para nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente quer exercer a nossa vontade, né? O ser humano tem esse defeito, né? De querer a sua Uhum. vontade, mas nem sempre é a melhor, né? A gente Aperta a acaba. tecla pause, Diego, só um instante.
Bianca, você está vendo que Israel da Silva Moraes está na sala de espera? Faz a Israel entrar aí, Bianca. Ok. Diego, então, olha só, nós podemos ativar a nossa fé através da leitura da palavra, nós podemos ativar a nossa fé através da oração, que é um relacionamento mais direto com Deus, e tem uma outra forma também que ninguém citou aqui ainda. Será que alguém é capaz de identificar qual é essa outra forma que a gente tem? Pastor, eu acredito que seja o jejum. Jejum, eu vou enquadrar o jejum dentro da oração, né? Porque se você faz jejum, você faz para estar ali clamando, pedindo a Deus alguma coisa. Então, vamos enquadrar o jejum aqui dentro da oração, ok, Sim. Isabel? Mais uma outra forma. Vendo as obras de Deus, a natureza, a criação de Deus. Observando a natureza. Eu quando Pastor, Oi? adoração. Adoração, exatamente isso, era isso, nesse ponto, obrigado, André. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque a nossa adoração é aquilo que nos liga diretamente ao trono de Deus. Então, gente, olha só, presta atenção. Quando você, Rafael, Joara, quando você vai à igreja, que você senta lá para assistir o culto, enquanto o pastor está pregando, você está só assistindo. Você está recebendo informação. Mas aquele momento que vem antes da pregação da palavra, o momento do louvor, da adoração, é o momento em que você pode dar a Deus alguma coisa que ele possa responder. Então, quando o teu louvor e a tua adoração sobe até diante do trono de Deus, você, pela fé, está ativando para que haja uma via de mão dupla aberta. Quando a tua adoração sobe, as bênçãos, elas vão descer. Então, olha, é isso que acontece. A adoração sobe, bênção desce. A adoração sobe, bênção desce. E isso fica num ciclo constante acontecendo na sua vida. Então, nunca considere por menor importância o momento da adoração. Quando a igreja estiver adorando, te joga de cabeça adorando também, que você com certeza vai sentir um mover do Espírito Santo dentro de você e algo vai acontecer, tá bom, gente? Então, vamos voltar aqui ao nosso slide e vamos ver então. Como sabemos que temos fé ou não? Não devemos nos questionar se temos ou não fé, no sentido de nos examinarmos. O que importa realmente é o que Deus nos apresenta. Assim, se queremos saber se temos fé, devemos avaliar se confiamos naquilo que Deus nos apresenta. Se nós confiarmos nisso, nós temos fé. Ok, como é que é isso, pastor? Explica para mim. Tá bom, te coloca no lugar de Moisés. Moisés chega diante do Mar Vermelho, ele tem com ele 2,5 milhões de pessoas que dependiam da orientação, da direção dele, e de repente alguém grita lá atrás: os egípcios estão vindo aí, vão matar todo mundo. Aí você é Moisés. O que você faz? Eu vou te dizer, se você for ler a palavra, você vai ler exatamente que e Moisés clamou a Deus. Versículo seguinte, Deus responde: Moisés, por que clamas a mim? É até engraçado, gente. Eu fico pensando a cara de Moisés, deve ter ficado com uma cara de bobão quando Deus responde para ele: por que clamas a mim? Moisés deve ter ficado desesperado. Como assim, Senhor? O senhor não está vendo que o inimigo está vindo lá atrás, está vindo com gosto de gás para querer matar a gente? E Deus responde para ele: Moisés, diz ao povo que marche. Olha só, imagina a situação. Moisés diante do mar, o mar adiante dele, o povo ali em volta dele, e lá atrás o inimigo. E Deus diz: por que clamas a mim? Marcha, filho. Vai em frente. Eu já não te dei um cajado? Com esse cajado aí eu não te dei demonstração do que você pode fazer com ele? Para isso, basta que você tenha fé.
e quando Moisés levantou o seu cajado, o mar se abriu, né? Então, Deus ele vai nos colocar diante de algumas situações que você vai dizer, não, pelo amor de Deus, não dá, não tem como resolver isso aqui, não, Deus... Ou, duvidar por quê? Temer por quê? Se eu estou ou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, né? Então, por que que eu vou temer? Por que que eu vou parar? Eu não vou parar, gente, o nosso nome é imparável. E Deus colocou isso à prova, o seu povo, diversas vezes. Olha lá, Josué chegando lá diante de Jericó, não é? As suas muralhas intransponíveis. E Deus, o que que eu faço agora? Diz ao povo que marche. Marcha aí. 7 dias. E no 7º dia eu vou te dar uma orientação especial, Josué. Tá bom. Ele foi perguntar, por acaso, qual era a estratégia que Deus iria fazer? Não, ele não perguntou, ele só obedeceu, né? Então, se Deus mandou, eu vou duvidar por quê? Então, se confiarmos, então nós temos fé. Amém, gente? Então, olha só o que está escrito aqui embaixo. Não podemos fazer nada. A verdade é essa. Nós, por nós mesmos, não podemos. André, você é vendedora? Abre o microfone aí. Você é vendedora? Sim, sou vendedora. Tá vendo? Eu descobri isso. O anjo me contou. Me contou que você vende alguma coisa aí. E com certeza você deve ter meta para bater todo mês, né? Sim, Aí eu te pergunto: você é uma boa vendedora? eu me considero. Pois eu quero te dizer que eu afirmo categoricamente que você por si só não pode fazer nada. Nada. Sim. Mas em Deus, nós Uhum. somos mais que vencedores, não é isso que diz a Bíblia? Que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, nele nós tomamos uma iniciativa de a gente levantar de manhã e dizer, meu Deus, o Senhor vai me abençoar o dia hoje e eu vou vender 1, 2, 10, 20, 500 e nós vamos romper todas as barreiras e nos alcançar em salvação, ou seja, nos apossar em salvação. É assim que nós vivemos todo dia, de fé em fé, de glória em glória. Amém, gente? Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Iane, você está aí, Iane? Oi, Iane, ativa o seu microfone, fala comigo. Deixa eu ver se você está aí. Pastorzão, Hein? Fala, Natália. porque Jesus fala a fé como uma semente. Por que que Jesus fala que a fé é como uma semente? Isso, um grão de mostarda. Ah, ok. Bom, em primeiro lugar, ele queria demonstrar que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda, Natália? Senhor, Você já viu um é grão uma de mostarda? hortaliça, não? Você já viu um grão de mostarda? Não, pastor. Não viu? Não, pastorzão. Bianca, deixa eu pedir aqui a minha produtora para pegar a minha sacola que eu carrego Bíblia aqui. Eu vou te mostrar o tamanho de um grão de mostarda. Eu tenho, por sinal, Oba. Natália, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, tá, gente? Eu carrego comigo um saquinho de grãos de mostarda. E eu, quando saio para pregar, aquela minha bolsa que eu carrego Bíblia para a igreja, verifica aí onde está. Eu, quando vou pregar em alguma igreja, que eu estou indo pela primeira vez, geralmente, eu falo sobre fé, e aí então eu peço para vir alguns obreiros e distribuo para todo mundo dentro da igreja um grão de mostarda, né? E aí, quando eu distribuo, eu ainda não digo o que que é, porque muita gente nunca viu um grão de mostarda. E aí, então, quando todo mundo recebeu, aí então eu vou para a passagem bíblica que fala... Peraí, só um pouquinho, gente.
E aí, então, quando eu... é essa mesmo, daqui. Obrigado. E aí, então, eu distribuo o grão de mostarda para todo mundo na igreja. Aí eu digo, você sabe o que é isso que você tem na mão? Você tem uma arma poderosa. Olha aqui o meu saquinho do grão de mostarda, né? Eu vou abrir aqui esse saquinho. Aqui dentro eu tenho os grãozinhos de mostarda. Não sei se você pode perceber aí que esse saquinho ele já está bem velhinho, né? Eu vou tirar aqui um grão de mostarda. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o grão de mostarda. Eu não sei se está aparecendo, se está dando para você ver, mas ele é quase... Está dando para ver? Caiu meu grão de mostarda. Ele é pequeniníssimo, né? Ok. Isso aqui é o que eu ainda tenho de grão de mostarda nesse saquinho, tá? E aí eu vou contar para você o que acontece. Esse saquinho aqui eu adquiri para exatamente uma pregação que eu ia fazer, para distribuir para a igreja que eu fui pregar em 2010. Nós estamos em 2024. 14 anos já se passaram. Em toda a igreja que eu vou pregar pela primeira vez, eu levo isso aqui e eu distribuo para a igreja. E em 14 anos, esses grãos de mostarda nunca acabaram. Nunca acabaram. Tá? Ou seja, tem um milagre acontecendo aqui dentro. Então, a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda desse, é tão pequeno que talvez do tamanho da cabeça de um alfinete, só para você ter uma ideia, Natália. Então, se você tiver fé desse tamanho aqui, foi Jesus que disse isso, né? Se você tiver fé pelo menos desse tamanho, você dirá a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele obedecerá, né? Então, se você nunca viu um grão de mostarda, eu posso dar para você a próxima vez que eu encontrar com você. Ele anda na minha bolsa, tá? Que eu carrego a Bíblia. E quando eu vou pregar em algum lugar, que eu vou falar de fé, eu distribuo um grão desse de mostarda para cada um e peço, olha, guarda aí na sua Bíblia, põe aí dentro onde está essa passagem aí de Lucas que fala sobre o grão de mostarda. Então, Jesus ele está dizendo que se você tiver fé do tamanho desse grão de mostarda, você poderá fazer muitas coisas. E ele diz, e vocês farão coisas maiores até daquelas que eu fiz. Agora, olha só, Jesus ele não comparou somente pelo tamanho do grão de mostarda, mas ele se referiu a uma semente. Quando você pega uma semente e você planta num solo fértil, o que vai acontecer? Essa semente ela vai germinar e ela vai brotar, né? E o grão de mostarda, ele faz crescer uma hortaliça, uma árvore, que é de um tamanho considerável para o tamanho do grão que você plantou. Então, a sua fé é dessa forma. Se você exercitar a sua fé, ela vai crescer e ela vai se tornar algo que não vai nem lembrar a semente que você plantou. Então, nós temos essas duas comparações a fazer aí, tá? Em primeiro lugar, a fé que você precisa é pequenininha, tá? E com ela você poderá fazer grandes coisas, tal como dizer a uma montanha: arranca-te daqui e lança-te no mar, Pastorzão, e isso acontecerá. Tá bom, Natália? pastorzão, então o pouco já é o suficiente, né? Exatamente. O pouco nas mãos de Jesus vai virar muito. Lembra dos 5 pães e 2 peixes, né? Você lembra o Sim, quanto Jesus multiplicou sim. e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, né? Então, o pouco nas mãos de Jesus vai se tornar tudo que você precisa para alcançar. Isso é
fé. Tá bom, gente? Vocês estão entendendo aí? Ana Vitória, Mateus, estão entendendo aí? Glória a Deus, tá bom. Rafael Joara, eu não perguntei para você, eu perguntei lá para Ana e para uma. Mas tudo bem, vocês também, pode levantar a mão aí. Ok, tá bom, gente? Então vamos em frente. Olha só, então a fé é algo que é uma arma poderosíssima, não é? Com ela você vai romper todas as barreiras e você poderá fazer grandes coisas inimagináveis. Agora, fé significa você também conhecer, tá, gente? Como é que você pode ter fé em algo que você não conhece, né? Ou seja, você precisa estabelecer uma relação de confiança. E para você estabelecer uma relação de confiança, só é possível quando em nós existe um mínimo de conhecimento a respeito de Deus, né? Você quer ver uma coisa? Deixa eu perguntar aqui. Eu vou aqui a um casal. Ô, Rafael, você é casado com a Joara? É, né? Ok. Há quanto tempo vocês são casados? Fala aí para mim. Pode ativar o microfone aí. 10 anos, pastor. 10 anos, ok. Joara, fala uma coisa para mim. Antes do primeiro beijo, você não tinha receio dele ter mau hálito? Sim, né? A gente não conhece bem, né? Pois é. Então, você só pode se entregar completamente a partir do momento que você conhece. Aí você chegou perto, né? Fez aquela investigação. Fala um pouquinho aí, então. Rafael, fala um pouco. Ele fala mais de perto aqui. Pronto. Ah, não tem mau hálito. Aí você passou a conhecer. É por isso que eu digo que a fé, ela precisa ter um relacionamento de confiança. E isso só é possível quando tem um mínimo de conhecimento a respeito de quem é Deus, né? E olha só, já que você está aí com o seu microfone aberto, Rafael, já fechou o microfone? Ô, Rafael, Aberto aqui, tá faz aberto. aí esse versículo aí de Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Pois bem, aí eu te pergunto, morto fala? Morto não. Ele se mexe? Também não. Ou seja, ele não tem ação nenhuma, ele não tem reação. Você pode até espetar o morto lá com uma vareta, com uma coisa pontiaguda, ele não vai exercer reação nenhuma. Então, quando uma pessoa está morta espiritualmente, ela está morta por causa dos seus pecados. Então, o morto não fala, né? É por isso, aí, pessoal, olha, vai uma dica aqui para vocês. Atenção, pregadores de plantão, vai uma dica aqui. Você está pregando. Aí você vê que tem gente lá na igreja que precisa ser salvo. Aí você diz assim: repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Aí o sujeito repete, né? Senhor Jesus. Eu confesso e a ti eu entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E aí o cara está repetindo contigo, né? Por quê? Porque morto não fala, gente. Você tem que levar o morto a falar. Você está entendendo isso aí, Diego? Está entendendo aí, Mateus? Você tem que levar o morto a falar. Pega essa então, Rafael. Você tem que levar o morto a falar. Repete comigo, gente. Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego a minha vida e te peço que a partir de hoje eu nunca mais seja o mesmo. Eu te entrego o meu coração e peço que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Muito bem, como eu disse para vocês, morto não fala, mas você levou o morto a falar, né? E quando o morto falou, aí então vai ser disparado um gatilho automático de que o Espírito Santo vai vir sobre ele e vai poder fazer uma obra. Pegou a dica aí? Pegou? Atenção, evangelistas de plantão, você tem que levar o morto a falar. O morto sozinho, ele não vai exercer reação nenhuma. Por quê? Porque ele está morto em suas transgressões e pecados, né? Ok, gente?
Então é isso, fé é você conhecer. E é Deus quem se revela a nós quando nós exercemos essa fé. Olha o que está escrito aí. Então, deixa eu pedir aqui. Andréia, lê para nós aí, Andréia. Ativa o teu microfone aí, Andréia, e lê aqui Tá. para nós. Ó. Fé é conhecer. Estabelecer essa relação de confiança só é possível quando há em nós o mínimo de conhecimento a respeito de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É Deus quem se revela a nós, para permitir que o homem o perceba, é necessária a intervenção do próprio Deus, agindo com plena liberdade e decidindo soberanamente. Quase não Ou enxergando. seja, Sim, Deus precisa agir para que o homem perceba, né? É aquilo que eu acabei de contar para vocês aqui. O morto não fala, você leva o morto a falar, ele confessa a Jesus, ele pode até não entender que ele está confessando a Jesus naquele momento, mas a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então, a partir do momento que ele abre a boca e ele confessa, o Espírito Santo vem, começa a agir nele e ele começa a sentir algo diferente. É por isso, gente, que tem muitas pessoas que quando vão ali na frente, você vê que essas pessoas estão chorando, estão em lágrimas. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a se mover dentro dessas pessoas e elas se dão conta de como elas estavam mortas, né? Então, olha só, quando isso acontece, vem a iluminação. O que é a iluminação? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, fala que para Abraão, cuja família era fabricante de ídolos, como é que eu sei disso? Está escrito lá em Josué, capítulo 24, verso 2, né? Então, a família de Abraão era uma família idólatra, ela era uma família fabricante de ídolos, e Abraão só pôde conhecer a Deus, olha aí, só foi possível conhecer o Deus vivo a partir do momento que Deus decidiu se revelar a ele. Como é que Deus se revelou a Abraão? Deus falou com Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ei, presta atenção. Abraão, ele era filho de uma família rica. O pai de Abraão, Terá, era um homem de posses, ele era um homem rico, né? Mas eles não conheciam ao verdadeiro Deus. Ele era fabricante de ídolos, mas Deus resolveu operar através da vida de Abraão. Mas para isso ele teve que fazer o quê? Tirar Abraão do meio idólatra que ele estava, ou seja, tirar da casa da idolatria, e ele fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, da casa do teu pai, porque eu quero me manifestar a ti, eu quero me revelar a ti, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gente, vocês sabem o que aconteceu? Terá, o pai de Abraão, ficou furioso com Abraão e disse: Você vai, mas você não tem herança nenhuma minha. Você vai com uma mão na frente e outra atrás. Mas Abraão sabia que quem tinha falado com ele era o próprio Deus. E Abraão foi. E sabe o que Deus fez? Deus transformou Abraão em alguém que saiu de lá com nada, transformou Abraão num homem rico. Abraão tinha posses, tinha rebanho, tinha ovelhas, tinha carneiro, tinha camelos, né? Ele se transformou num homem muito rico. E assim acontece com aqueles que confiam a sua vida a esse Deus maravilhoso. Então, é isso que é chamado de teologia de iluminação, ou seja, quando Deus decide se manifestar, se revelar a um homem, ok? Eu tenho uma dúvida sobre esse primeiro ponto, né? Que é Deus que se revela a nós. Isso já é uma dúvida que eu tenho há um tempo já, né? Aqui fala que para permitir que o homem o perceba é necessário a intervenção do próprio Deus. Né? Então, no caso, por exemplo, a partir do momento que eu não era crente, eu não era batizada, não era convertida, eu percebi que Deus se revelou a mim. Né? Eu comecei a sentir mais, eu comecei a querer procurar mais, então eu senti isso como uma revelação de Deus mesmo,
que me trouxe, né, a igreja, me trouxe a palavra, né? Então, a gente pode dizer que Deus tem pessoas, entre aspas, pré-selecionadas, que ele vai se revelar a elas com o tempo? Seria isso? Ou pessoas pré-selecionadas, ou ele pessoalmente. Por exemplo, vamos ver aqui o caso de Saulo de Tarso, né? Na estrada para Damasco, Jesus aparece para o próprio Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele, Jesus, o Messias, a quem tu persegues. Ali, Saulo teve um encontro transformador na sua vida. Sabe, Isabela, às vezes nós vamos ter um encontro com o Senhor num leito de morte, às vezes num leito de hospital, todo quebrado, vítima de um acidente. Deus ele vai se manifestar para você de alguma forma, tá? Então, pode ser através de uma pessoa? Pode ser alguém que venha e faça algo mandado por Deus, que não reste dúvida alguma de que aquela pessoa está ali presente, enviado por Deus, né? Então, a Mas no Bíblia caso, fala... não, mas no caso, todas as pessoas vão ter esse encontro, no caso. Todas as pessoas vão estar sendo de alguma forma, vão estar de alguma forma recebendo essa revelação de Deus. Você tem que querer isso. Entendi. Veja bem, no caso de Saulo, você pode até dizer: ah, mas ele não estava procurando, ele não queria. Ele era um estudioso da palavra. Saulo, ele estudou, ele confiava, ele tinha a Torá, né? Ele estudou com Gamaliel, e estudar com Gamaliel era equivalente a fazer o melhor seminário teológico que existia na época. Então, Saulo, ele era um defensor da palavra, ele só não tinha entendido. Ele estava do lado errado, né? E aí foi preciso que Deus, através de Jesus, aparecesse para ele e dissesse: ô Saulo, qual é a sua, meu? Eu sou esse Deus da Bíblia que você lê aí, só que você não entende. Eu mandei meu filho Jesus e você não o reconheceu. Foi isso que aconteceu com o povo judeu. Jesus veio para o seu povo, mas os seus não o reconheceram, né? Então, certa vez, Jesus, ele disse, isso foi onde? Nazaré, onde era o próprio povo dele, ele realizou muitos milagres aí, e aí ainda teve gente que chegou com ele e disse: Jesus, se tu és realmente filho de Deus, faz um milagre aí para a gente ver. E aí Jesus, ele disse que? Ele disse: a geração má e adúltera. Bom, detalhe, entenda a palavra adúltera aí como infiel, tá? A geração má e infiel, pois eu lhes digo, nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Você entende o que ele quis dizer com isso, Isabela? Pastor, tenho minhas dúvidas. Ok, então nós estamos aqui para esclarecer, tá, gente? Quando Jesus disse isso, Jonas já havia existido antes dele, tá? Já havia acontecido de Jonas ser engolido por aquele peixe. No estômago do peixe ele passou quantos dias? 3. 3 dias no estômago do peixe, até o peixe vomitá-lo em terra, a mando de Deus. Pois bem, quando Jesus disse para aquele povo incrédulo: pois eu lhes digo, nenhum sinal lhes será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: olha, eu não vou fazer nenhum milagre aqui para vocês. O que vai convencer vocês vai ser quando eu for crucificado, morto e enterrado. Porque no seio da terra eu vou passar 1, 2, 3 dias, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí vocês saberão que eu realmente sou filho de Deus. Entendeu? É isso que Jesus estava querendo dizer com nenhum sinal, nenhum milagre
lhe será dado, nenhum milagre lhe será feito, a não ser o milagre ou sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas foi engolido e levado ao fundo do oceano no ventre de um peixe, Jesus ele também foi sepultado no ventre da terra e 3 dias ele ficou sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Tá bom? Então, quanto à sua pergunta, Deus ele vai usar ou alguém, ou pode ser um anjo, ou pode ser o próprio Jesus que vai vir falar com você e dizer: ei, acorda aí, eu preciso conversar contigo. Esclareceu, Isabela? Esclareceu sim, pastor, obrigada. Ok, vamos em frente. Se vocês tiverem perguntas, gente, vamos lá, tá? Então, olha só, fé é você confiar. Aí nós temos o princípio que Deus se revela a nós temos o princípio da iluminação, quando Deus ele aparece literalmente para alguém, né? E Jesus é quem nos revela o Pai. Olha só, em João, no capítulo 14, no verso 9, nós vamos ver Jesus ele se revelando e ele nos revelando o Pai, né? E é também o meio, o caminho, a habilitação para nós nos relacionarmos com Deus. Você lembra que Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lembra disso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amanda Batista. Você está aí, Amanda? Oi, pastor, estou aqui. O que é que Jesus quis dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Ele é único, ele é o único Deus, né? Eu acho que é isso. A tentativa foi boa, Amanda. Quase me enrolou. Quase. Eu sei que alguém aqui sabe, porque eu já falei isso antes, né? Mas olha só, aguenta aí, Eu Amanda, perdi porque... essa aula. Ah, Tô ok. brincando. Alguém mais sabe por que que Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim? Ok, vou revelar para vocês. Quando Jesus disse isso, ele estava falando para quem? Para os judeus, ok? O judeu, ele conhecia muito bem a disposição do templo de Jerusalém, né? Então, quando você vê um desenho do templo, você vai ver que o templo ele tinha o átrio externo, que ficava dentro dos muros, era a parte descoberta, né? E no átrio externo era onde eram oferecidos os sacrifícios. Ei, se liga aí, presta atenção nisso. No átrio externo, dentro dos muros, na parte descoberta, era onde eram oferecidos os sacrifícios. Aí você chegava lá com o seu bezerro, a sua ovelha, o seu animal, e você entregava para o sacerdote, ele sacrificava no altar ali do átrio externo, ok? Muito bem. Aí o sacerdote, depois, ele pegava as cinzas do altar e ele levava lá para dentro do templo. Presta atenção, André, não vai embora, você fica ligado aí agora com o que eu vou te revelar, que isso é doido, isso aqui que eu vou revelar para vocês. Aí ele subia as escadas e chegava na primeira porta do templo. Essa porta, ela dava acesso a uma sala onde você tinha a pia batismal. Para que era essa pia? Era uma pia de cobre, aonde o sacerdote se purificava, ele lavava as suas mãos. Por que que a pia era de cobre? Porque o cobre, ele matava algumas bactérias. Era desinfectante, digamos assim. Aquela água que ficava naquela pia de cobre era uma água purificada e ali ele lavava as suas mãos, né? Era a pia da purificação. Ali era a primeira sala dentro do templo. Aí ele tinha uma segunda porta. Nessa segunda porta, ele adentrava e ali ele tinha o candelabro, tá? Com as 7 lâmpadas, entenda, eram 7 castiçais, né? Que o sacerdote tinha que colocar azeite
nesses castiçais todas as manhãs. E daí vem o versículo que o fogo arderá constantemente sobre o altar, jamais se apagará. E cabe ao sacerdote colocar azeite no altar todas as manhãs. Então, esse sacerdote, ele tinha essa função. Todos os dias ele ia lá e ele colocava azeite nas lâmpadas, ou seja, nos castiçais, para que houvesse constantemente fogo naquele castiçal, tá bom? E ali naquela segunda sala, além do castiçal, ele também tinha uma mesa, a mesa da preposição. Que mesa era essa? Era onde ficavam os pães da ceia, o pão sacerdotal, o pão consagrado que só o sacerdote poderia comer, tá? Eram pães asmos, ou seja, pães sem Oh, meu Deus, me fugiu a palavra agora, que faz azedar o pão. Era pão sem... Fermento, pastor. Muito obrigado, Elisete. Então, pão sem fermento. Então, os pães asmos eram pão sem fermentos, por isso ele durava mais tempo, né? Então, veja só, estamos na segunda sala. O que tem lá? Castiçal, do fogo e a mesa da preposição, dos pães asmos. E aí tem uma terceira e última sala. Essa terceira e última sala era onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença viva de Deus, tá? E só o sacerdote, uma vez por mês, podia entrar lá no Santo dos Santos. Esse era o nome da sala onde ficava a Arca da Aliança, tá? Então, nós temos o local santíssimo, que é a primeira sala, nós temos o local santo, que é a segunda sala, e a terceira sala é o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. Ali o sacerdote, para entrar, ele ia apresentar as cinzas dos holocaustos feitos lá fora, e ele colocava sobre a tampa da arca. Essa tampa era chamada de o propiciatório. Ei, vai anotando isso aí. A tampa da arca era o propiciatório. O que é o propiciatório? Era o lugar onde os nossos pecados eram perdoados, tá? Então, quando o sacerdote depositava ali as cinzas da sua oferenda, do seu sacrifício, isso significava que Deus estaria perdoando os seus pecados em cima da tampa da arca. Muito bem, você percebeu quantas salas nós temos dentro do templo? 3 salas. E essas 3 salas têm 3 portas que dão acesso a elas. A primeira porta tem um nome. Essa primeira porta tinha o nome de a Porta do Caminho. Ok? E aí você, entrando pela Porta do Caminho, você chegava no lugar santo, que era onde tinha a pia da purificação. E aí você tinha uma segunda porta. Essa segunda porta era que porta? A porta da verdade. Então, quando você passava pela segunda porta, a porta da verdade, você ia dar acesso ao fogo sagrado e ao alimento dos pães sem fermento. E você chegava ali no local santo, né? E aí nós tínhamos ainda a terceira porta, que era aquela que dava acesso ao local, o Santo dos Santos, que era onde ficava a arca. Gente, veja bem, aí você vai me perguntar, mas peraí, não era uma cortina que ficava lá? Eu estou falando porta de acesso, tá? O arco da porta. Sim, era uma cortina que separava o Santo dos Santos do lugar santíssimo, né? Então, quando você passava por essa terceira porta, você então chegava até a presença de Deus, que era onde ficava a arca. Então, quando Jesus ele disse assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim." Quando ele disse isso,
ele estava dando exatamente o significado de alguém que conhecia, que vivia naquela época e sabia que dentro do templo havia a porta do caminho, a porta da verdade e a porta da vida. Foi isso que Jesus quis dizer, e os judeus ficaram furiosos com ele, porque acharam que ele estava falando uma blasfêmia. Mas ele disse exatamente o que ele queria dizer. Tá certo, gente? Ok, vamos em frente, que falta pouquíssimo tempo para a gente terminar. Ok, voltando aqui ao nosso slide. Então, Jesus é quem nos revela o Pai. Ou seja, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? E outra, fé é confessar. Quando você lê Romanos 10, 9, você vai ver que Paulo, ele nos diz que a fé, ela é operosa, ou seja, ela vai ter efeito quando você opera, ou seja, quando você reconhece a sua fraqueza. Então, nós precisamos entender que nós, por nós mesmos, não podemos realizar nada, né? Então, nós vamos para a palavra e vamos ver Paulo nos dizendo que nós temos que confessar os nossos pecados. Ou seja, há necessidade de você fazer algo comprometedor em relação à fé. Por exemplo, você já foi batizado? Já foi, né? Aí, quando você se batizou, o pastor não parou na frente de todo mundo e perguntou: ô fulano, irmã, você confessa diante das testemunhas aqui presentes que o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Aí você diz sim. Pronto, você se comprometeu. Você confessou e você se comprometeu em relação à sua fé. E você confessou. Confessar é você se comprometer publicamente. Você está dizendo ali na frente de todas aquelas testemunhas, você está fazendo um ato público que autentica e efetiva a sua fé, tá? Então, veja só, confessa, você faz um ato público e você entrega os teus caminhos ao Senhor. E você, então, exerce também o ato de você falar. Você abre a sua boca e diz: sim, a minha vida pertence a Jesus. Eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E esse confessar traz um impacto interno dentro de você e, ao mesmo tempo, um comprometimento e a assimilação, ou seja, o entendimento daquilo que você sabe que é a salvação na sua vida. Amém, gente? Então, a fé, ela produz Pastor, efeito. Oi, diga. pastor, quais são os tipos de confissão? Os tipos de confissão? Bom, tem aquela Entendeu? que você faz na frente do padre, né? Você vai lá no padre, tipo de confissão, Natália? Como é que tem? Bom, ok. Tirando toda a Não, brincadeira é à porque. parte, né? Você, em primeiro lugar, você confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você aceita Jesus, você atende lá o apelo, pastor, alguém aqui quer aceitar Jesus? Sim! Aí você vai lá na frente, é a sua primeira confissão, né? Depois você vai confirmar essa confissão quando você vai e se batiza. Você está confirmando ali na frente de todos. Agora, se eu pudesse especificar algum outro tipo de confissão que você faz, é quando você está na sua vida, no seu dia a dia, e você não nega a sua fé. Por exemplo, quando perguntarem, tem alguém aqui que é evangélico? Você não vai dar uma de agente secreto, né? Você vai levantar a sua mão, você vai dizer, eu sou evangélico. Então, você confessa ao Senhor quando você assume a sua identidade, né? Jesus, ele disse, se me confessares diante dos homens, eu confessarei a ti diante do Pai. Ou seja, o que que Jesus está dizendo com isso? Se você não me negar, eu também não te negarei diante do Pai. Ou seja, você pode estar enrascada como você tiver, mas Jesus, ele vai chegar diante do Pai. Não, Pai, eu conheço a Natália. Ela é cheia de problemas, sim, mas ela é gente boa, Pai. Ela já confessou Jesus, ela já se batizou.
eu endosso a parada. Tem jeito, pode deixar ela entrar, né? Você entende, Natália? Esclareceu a sua dúvida? Natália? Porque eu lembrei que tem os 3 tipos de confissão, pastor, de Ah, a confissão do pecado, você até falou, a confissão do senhorio de Cristo e a confissão da fé, de fé baseada na palavra, entendeu? Aí eu lembrei desses 3 tipos. sim. Então, você confessa a Jesus diante dos homens, né? Você confessa que você é do Senhor e você confessa que você é de Jesus no seu dia a dia, ou seja, você não é agente secreto de Deus, você é da fé, você é reconhecida como cristã. Nós somos cristãos, tá? Eu diria assim, gente, olha, eu não gosto muito de usar aquela palavra crente. Sabe por quê? Crente até o diabo é, porque quem é crente é aquele que crê. O diabo, ele é crente, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, só que ele nunca vai se converter. Você entende? Jesus, ele é Filho de Deus, mas o diabo não quer reconhecer isso de jeito nenhum, ele não vai se dobrar diante de Jesus. É diferente quando nós cremos e confessamos e seguimos ao Senhor Jesus, né? Então, eu não gosto de me identificar como crente. Ah, eu sou crente. Não, eu prefiro dizer eu sou cristão. Porque quando eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo eu faço parte da família de Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu recebi ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, gente? Mais alguma pergunta? Senão, eu vou encaminhar aqui para o finalmente. Hã? Ok, então vamos nós aqui. Esse era o último slide, né? Então, olha só, nós vimos o seguinte, que fé é você confiar. Fé é confiar em quem? Confiar em Deus, né? Então, não há quem entenda, não há quem busque a Deus que não venha a ser salvo, né? Se você buscar a Deus, você vai ser salvo. Você quer ver uma coisa que você vai ficar assim, surpreso? Eu vou te dizer quem você vai encontrar no céu. Você vai encontrar no céu o rei Nabucodonosor. Lembra lá o rei dos babilônios? Lembra aquele que escravizou o povo de Israel? Pois bem, depois dele ver o poder de Deus, ele jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fogueira. Quando ele vê que Jesus está lá dentro da fogueira, não, da fornalha. Quando ele vê que foram jogados 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e tem 4 lá dentro dançando no fogo, ele chega e ele reconhece Jesus. Ele diz: aquele ali é um filho como um filho do Deus. E aí, ele, a partir daquele momento, ele baixa um decreto real que todo o povo respeitasse, a partir daquele momento, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que que Nabucodonosor estava dizendo com isso? Eu reconheço que o Deus desses rapazes é o Deus verdadeiro, né? E aí, depois disso, ele passou por uma série de dificuldades na sua vida, ele praticamente ficou louco, ou internaram ele por força compulsória, mas depois ele voltou ao reinado, e eu digo uma coisa para você, você vai encontrar Nabucodonosor no céu quando você chegar lá, tá? É isso aí, porque fé é você confessar. Você confessa, você fala, e a fé ela vai produzir os efeitos que você precisa na sua vida. Amém, gente? Então, eu quero dizer para vocês que, cumprida a aula de hoje, nós vamos nos ver na nossa próxima aula, que é a aula número 2, salvação. Mas não vá embora que nós vamos fazer aquela foto bonita, mas eu deixo agora a oportunidade. Você tem alguma pergunta a fazer? Faça agora. Faça agora a sua pergunta, se você quiser algum esclarecimento. Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Aquela dúvida assim que nunca te responderam? Essa é a hora. Todo mundo sabe tudo. Oh, gente maravilhosa, né?
Glória a Deus. Tá bom. Então, olha só. Nós vamos fazer aquela foto bonitona aqui, né? Eu vou ter que fazer duas, porque eu tenho duas telas aqui. Então, a primeira, quem quer aparecer na foto, liga a sua câmera aí agora, né? Penteie o seu cabelo aí e vamos fazer aquela foto bonitona aí. E eu vou depois colocar lá no grupo, tá bom? Atenção, sorriso, dou-lhe uma, dou-lhe duas e... Foi a primeira. E agora eu vou fazer a foto da segunda tela aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas e... Maravilha, ok, gente. Glória a Deus. Última chance para as últimas perguntas. Se você tem alguma, faça agora ou aguarde até a próxima segunda-feira. Ei, gente, vamos interagir lá no grupo também. De repente você tem alguma dúvida, você coloca lá no grupo lá do Start, tá bom? Põe lá no WhatsApp. Pastor, eu fiquei com essa dúvida aqui assim, assim. Outro dia teve alguém que ficou com uma dúvida e a gente foi lá e esclareceu. Nosso relacionamento não é só às segundas-feiras aqui, tá? Nós nos relacionamos todos os dias. Fique livre para perguntar todas as vezes que você quiser esclarecer qualquer coisa. Você é muito bem-vindo para tirar e esclarecer a sua dúvida aqui, tá bom? É isso aí. Gente, vai ser colocado, mais uma vez aí, a apostila, para quem ainda não tem a apostila, vai ser colocado aqui no grupo do WhatsApp, para você poder imprimir, rabiscar, fazer o que você quiser, faça a sua apostila, né? E você pode ir estudando aí através da sua apostila e vamos nos ver aí na próxima segunda-feira para a aula 2, salvação. Boa noite para vocês, um forte abraço. Deus abençoe e se precisar, pode entrar em contato conosco aí através do WhatsApp, tá bom, gente? Então aproveite para... Boa noite. Boa noite, Rosana, boa noite, Lorinaldo, boa noite todo mundo, Ana, Matheus, boa noite, Para aqueles que Rafael. ainda não Boa entraram no noite. grupo do WhatsApp, eu acabei de mandar o link para entrar. Quem ainda não entrou no grupo, eu mandei aí o link para vocês entrarem. Ah, ok. Aí no chat a Bianca colocou o link do grupo do WhatsApp, do grupo Start do WhatsApp. Então, se você conhece alguém que ainda não está, né, no grupo, passa esse link aí para a pessoa, para que ela possa estar no grupo do WhatsApp com a gente. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Tá bom.